companheiras, olá companheiros, saudações petistas. Essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 26 de julho. Eu sou Patrick e toco a conversa junto com vocês. O episódio de hoje é dedicado aos informes, análises e comentários sobre as mobilizações do último sábado, dia 24 de julho, em que as ruas de centenas de cidades do país foram mais uma vez ocupadas com a luta pelo Fora Bolsonaro. E aí, as mobilizações cresceram? Quem é que está disputando as ruas? Essas e outras questões você escuta a partir de agora. E pessoal, começamos a edição de hoje lembrando que a pandemia de Covid-19 segue levando a vida de milhares e milhares de brasileiras e brasileiros. E que hoje, dia 26 de julho, o Brasil ultrapassou a marca das 550 mil pessoas mortas em decorrência do vírus. Mesmo com a vacinação aparentando avanços, chegando em diversas cidades e estados, em faixas etárias próximas aos 30 anos, hoje nós tivemos o anúncio de que pelo menos 8 capitais irão suspender a vacinação por falta de doses. E como nós sabemos, esse tipo de situação está diretamente ligada à política assassina do governo Bolsonaro, que deixou de comprar vacinas para negociar propina. Um governo de morte que nesse sábado, dia 24, enfrentou mais uma importante onda de mobilizações exigindo o seu fim. Uma mobilização que se deu poucos dias após um dos setores que o sustentam, por meio de um representante do partido militar, o ministro da Defesa, General Braga Neto, ameaçar a realização das eleições de 2022, afirmando que, caso não tenhamos voto impresso, as eleições podem não acontecer. De tal forma que as manifestações também tiveram um caráter de resposta contra essas ameaças, um caráter de defesa da vida, da vacina, do emprego e também da democracia. Agora, uma questão muito importante em relação aos atos é a avaliação de como eles foram, porque esse foi o 4º ato realizado em pouco mais de 3 meses, numa sequência de importantes mobilizações que teve início no dia 29 de maio, que teve seguimento no dia 19 de junho, novamente no dia 3 de julho e agora no dia 24 de julho. Com destaque de que o ato do dia 3 de julho foi um ato em resposta à denúncia e à comprovação na CPI da pandemia da roubalheira, da ladroagem do governo Bolsonaro, que negociou propina para adquirir vacina. Ou melhor dizendo, que deixou de adquirir vacina para negociar propina. O 3J, portanto, foi uma resposta política muito importante. Tinha gente na dúvida se os atos do dia 24 de julho seriam maiores ou não do que aqueles do 3J. E o fato é que, escutando os companheiros e companheiras de diversas cidades, o que a gente percebe é que, em vários lugares, sim, os atos foram maiores do que o 3J, ou foram do mesmo tamanho, mas principalmente teve ato em mais cidades do que em todos os atos anteriores até agora. Essa avaliação e essa percepção é fundamental, principalmente para a gente pensar os próximos passos, porque há uma disputa pelos rumos das mobilizações, inclusive disputadas pela direita. Vamos recordar que no 3J, amplos setores da direita, como o PSDB, anunciaram que ia e em várias cidades de fato chegou a ir para a rua. E isso foi motivo de muito debate, muita discussão. E que nesse momento tem gente aproveitando o debate e o crescimento das mobilizações para usar isso em favor da fracassada e derrotada tese da Frente Ampla. Bom, mas esse é assunto para um outro programa. Começamos a escutar agora informes e avaliações de companheiros de todo o país sobre como é que foi o 24J pelas cidades. Começamos ouvindo o companheiro Múcio Magalhães, que fala pra gente como é que foi o ato lá no Recife. Ô Múcio, o ato aí em Recife foi maior ou foi menor que o 3J? Teve uma presença maior, como a gente ouviu,
da polícia? Teve repressão? E quais foram as pautas principais que você identificou aí na mobilização? Olá, Patrick, minhas saudações a todos os ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Prazer poder falar de um ato que foi muito bonito, muito forte, o ato do dia 24 de julho aqui em Recife. Um ato que, sem dúvida nenhuma, foi maior do que o anterior, bem maior, com muitas representações políticas, de movimentos sociais e numa quantidade de pessoas também que impactou a cidade, né? Foi um ato muito importante. Não vivemos mais uma vez nenhuma repressão policial, o governo está tratando de segurar as suas feras, não tivemos nada de especial do ponto de vista negativo no ato. O ato foi, como um todo, muito positivo, como disse antes. Todos os partidos presentes, inclusive o PSB, que aumentou um pouco a sua presença, um grupo um pouco maior, mais organizado, todo mundo com aquele amarelão, mas estavam lá, né, posando de um partido de centro-esquerda. Então, é uma frente bem ampla que agora vai se constituindo em torno da campanha Fora Bolsonaro. Então, para nós, da articulação de esquerda, foi muito bom. Mais uma vez saímos com nossa coluna, com nossas bandeiras, com nossas camisas, dando nossa pequena contribuição para o sucesso do ato em geral. E estamos felizes porque estamos vendo a campanha crescer, os atos crescerem de tamanho e de importância política. Um grande abraço, Patrick, e até a próxima. Valeu, Múcio. Obrigado, companheiro. E do Recife a gente vai para Aracaju, onde o companheiro Tadeu, da Executiva Estadual do PT, comenta pra gente os atos lá em Aracaju. Fala, camarada Patrick Araújo, que coordena aí o famoso podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. O 24 de julho, aqui em Sergipe, contou com 3 manifestações, né? Nós, ao todo, reunimos, creio que 2 vezes mais do que nós reunimos no último dia 3 de julho. Houve pela manhã 2 atividades, uma na capital do Sertão, em Nossa Senhora da Glória, uma atividade que mobilizou a região, foi para a feira do município, e na manhã também do dia 24, em Aracaju, houve a doação de 50 toneladas de alimentos de agricultura familiar, né? O MST, o MPA, o MCP, junto com a CUT, fizeram a arrecadação desses alimentos em mais de 15 municípios do estado e trouxeram para Aracaju para que esses alimentos pudessem ser doados, né, para igrejas, para centros comunitários, para movimentos de luta por moradia, de movimento popular, no centro de Aracaju. E na parte da tarde houve a marcha, a 4ª marcha, que saiu do Palácio do Governo e foi em direção a Mirante, da 13 de julho. Um local, inclusive, que era onde os coxinha faziam manifestação e eles tiveram que engolir mais de 10 mil manifestantes, gritando fora Bolsonaro, pedindo auxílio emergencial de R$600 para a população carente, cobrando que o governo atenda às reivindicações dos trabalhadores, pedindo que as privatizações sejam canceladas, que o patrimônio do povo brasileiro permaneça com o povo brasileiro, lutando contra a reforma administrativa, lutando pelos direitos, contra a violência policial. Então foi uma bela manifestação o dia 24 de julho. E nós já temos marcado para o dia 30 de julho uma nova plenária virtual para fazer o debate da conjuntura. E antes, no dia 28, próxima quarta-feira, nós vamos ter um grande ato contra a reforma administrativa, tanto em âmbito municipal, estadual e nacional, porque o arroxo que os servidores públicos estão sofrendo dos 3 níveis é muito grande. Então, dia 28 de julho, tem manifestação contra a reforma administrativa e pelo Fora Bolsonaro em Aracaju. Um abraço. Valeu, Tadeu. Obrigado, companheiro. E de Aracaju, vamos para Brasília, onde a companheira Dani Matos, da Direção Nacional da AE, conta pra gente como é que foi o ato lá em Brasília. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Aqui é Dani Matos, do Distrito Federal. Eu estou aqui hoje para falar um pouco sobre o 4º grande ato fora Bolsonaro, que aconteceu aqui
no Distrito Federal no último sábado, dia 24 de julho. Eu arrisco dizer que esse ato foi um pouco menor do que o anterior. E quando eu digo que eu me arrisco é porque na esplanada é sempre muito difícil fazer uma avaliação de quantidade de pessoas presentes, né? Porque é um espaço gigantesco, muito aberto e que as pessoas ficam muito espalhadas, principalmente nesse momento do risco sanitário, né, de proximidade. Então, as pessoas ficam muito dispersas. Mesmo na hora em que a gente sai em marcha, é difícil você medir, mas eram milhares e milhares de pessoas novamente. Os partidos de esquerda estavam em peso, PT, PSOL, PCdoB, PCO. A gente viu também agrupamentos do PSB, da Rede, e tem aumentado cada vez mais a quantidade de famílias que chegam juntas, que você vê que não é gente, não é militante, né? São famílias, grupos de amigos que cada vez mais vêm participar desses atos. Chegam sem adesivo, sem bandeiras, sem camisetas da política, né? Tem também sempre muito jovem e o movimento negro tem, né, já há meses, esse último ano todo, cada vez mais organizado. As bandeiras seguem aquelas bandeiras gerais que a gente vem levantando e falando há muito tempo. A vacina, o auxílio, o problema da alimentação, agora aumentam os cartazes e as bandeiras acerca da corrupção e dos ladrões de vacina. E eu acho que tem um diferencial que é aumentando também as falas e os cartazes sobre o Lira, falando, responsabilizando o Lira, está sentado em cima dos pedidos de impeachment, dizendo que ele é tão responsável por tudo isso quanto o Bolsonaro nesse momento, já que ele se nega a pautar o pedido. Eu acho que chama muita atenção também a aceitação dos materiais do PT. Acho que um bom termômetro que mede a temperatura na rua do que a gente tem visto nas pesquisas de opinião são as bancas e pessoas vendendo camiseta, bandeira do PT e também do Lula 2022. É muita gente vendendo material assim e você vê as pessoas comprando. Acho que isso é muito interessante. Bom, para finalizar, sobre o aparato policial, a gente não tem tido aqui problemas de repressão no último período. O que acontece é uma barreira policial que fica sempre ali, para quem conhece, na altura da catedral, e eles proíbem que passem com bastões que seguram as faixas e fazem também uma revista nas bolsas e tal. Me parece que diminuiu um pouco a quantidade de policiais e a própria barreira está mais tranquila, assim. As pessoas, tem muita gente passando mesmo sem ser revistado. Acho que deu uma diminuída na temperatura desse problema aqui no último período, que já teve grande, né, principalmente na época do Fora Temer. Bom, para finalizar, agora é esperar a próxima data e construir atos cada vez maiores para derrubar de vez, ainda em 2021, esse governo genocida. Abraços para todas e todos. Valeu, Dani. Obrigado, companheira. De Brasília, a gente vai para Campo Grande, onde o companheiro professor Francisco conta pra gente como é que foi o ato na capital do Mato Grosso do Sul. Olá, Patrick, demais companheiros e companheiras do nosso podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha, que é o professor Francisco. Eu falo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para dar o nosso olhar sobre o 24J, sobre a rua, sobre a nossa caminhada, sobre os atos que aconteceram aqui no estado. Mais de 10 municípios em luta, em caminhada, em passeata, em marchas, independente da quantidade de pessoas. Mas eu diria para vocês que aqui em Campo Grande, o nosso ato foi muito superior ao ato anterior do ponto de vista quantitativo e do ponto de vista qualitativo. Bastante gente na rua mesmo, pelo Fora Bolsonaro, contra o governo genocida, um governo corrupto, e defendendo a democracia, defendendo emprego, defendendo condições de vida para o nosso povo, que devolva o Brasil para os brasileiros, e destacar grupos organizados, dessa vez com mais força, vários companheiros e companheiras da cultura fazendo a sua performance, expressando a sua opinião, companheiros e companheiras indígenas, nossos irmãos indígenas aqui também participando, exigindo a demarcação dos seus territórios, o respeito, né, à sua cultura, à sua história, à sua trajetória. De uma forma mais organizada também os trabalhadores e trabalhadoras da educação,
que se fizeram presente aqui na capital de vários municípios, isso foi muito interessante também. Os trabalhadores e trabalhadoras da saúde, enfim, vários e vários companheiros e companheiras do movimento sindical, do movimento popular, dos partidos políticos de esquerda, que marcharam e que enfrentaram o fascismo nas ruas, que enfrentaram também o corpo mole, às vezes, da polícia, de não dar efetivamente a segurança, mas em alguns momentos querer tensionar com as lideranças dos atos. Mas aqui cumprimos o nosso papel, o partido mobilizou, ajudar a mobilizar, a nossa corrente também deliberou que era tarefa importante dos nossos companheiros e companheiras ocupar as ruas, e dela não devemos sair. Então, parabéns a todos nós, foi mais um acúmulo de força para que a gente volte no próximo ato com mais força, com mais vigor. É isso aí, companheirada. Valeu, Francisco. Obrigado, companheiro. Escutamos agora os informes sobre São Paulo. Começamos escutando o informe de Campinas, com a companheira Guida Calisto, que é vereadora lá na cidade. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Eu sou Guida Calisto, vou estar falando aqui de Campinas sobre o nosso ato que nós realizamos aqui no dia 24 de julho, no último sábado. Foi um ato onde nós ocupamos as ruas com as nossas bandeiras, um ato vermelho, um ato muito animado, um ato em que as centrais sindicais, as entidades dos movimentos populares, movimentos sociais, partidos políticos, enfim, se organizaram e convocaram esse ato pelo Fora Bolsonaro. Mas a gente entende que não tem somente que chamar o Fora Bolsonaro de forma descolada do que representa esse governo. Além de Bolsonaro ser o aliado, de primeira ordem aí do vírus, além do seu governo ter negociado as nossas vidas a troco de $1 por vacina, o governo Bolsonaro também está desmontando o Estado brasileiro. O governo Bolsonaro é responsável hoje pelo Brasil ter voltado ao mapa da fome. Hoje, mais de 55% das famílias brasileiras estão em situação de insegurança alimentar. Não tem o que colocar no prato para comer. Hoje, o povo brasileiro enfrenta um índice de mais de 15% da sua população estar desempregada. Esse número aumenta ainda mais quando a gente vai falar das mulheres e das mulheres negras. As mulheres também têm enfrentado uma situação de muita violência. É um governo que ataca a saúde pública, ataca o SUS, é um governo que ataca a educação, é um governo que está privatizando empresas estatais importantíssimas, empresas que são estratégicas para manter a nossa soberania. E é por isso que nós ocupamos as ruas, que não basta só derrubar o Bolsonaro, a gente tem que acabar também com o bolsonarismo, a gente tem que acabar com esse governo que não nos representa, que é um governo aliado aí aos interesses internacionais. De fato, esse ato foi um pouquinho menor em relação aos atos anteriores, mas isso não tirou o brilhantismo, não tirou o nosso ânimo de ocupar as ruas e denunciar esse governo genocida. Com certeza, a nossa unidade de ação das centrais sindicais, das entidades, dos sindicatos, dos partidos, nós vamos continuar nessa unidade de ação e também repensar novas formas aí de mobilizar e de continuar denunciando esse governo, continuar ocupando as ruas, pelo Fora Bolsonaro, fora Mourão, fora seu governo e suas políticas. Valeu, Guida. Obrigado, companheira. Agora vamos ouvir o informe sobre Diadema e também do ato na Paulista, com a companheira Rosa. Boa noite a todos e a todas que ouvem aqui o podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Eu sou a Rosa, aqui de Diadema, do Grande ABC, Paulista de São Paulo. Eu vou dar um informe de como que a gente se organizou aqui para o dia 24, e tanto na cidade, e passar uma impressão aí que eu pessoalmente tive da Avenida Paulista. Aqui a gente organizou atos pelos bairros durante a semana que antecedeu o Dia Nacional de Luta. Fizemos atos pelas periferias, com carro de som, com faixaço, com colagem, ou seja, dialogando com a população, que acho que é importante. E no dia 24 a gente começou com o faixaço, que foi no viaduto da Imigrantes, que dá uma boa repercussão. E à tarde nós fizemos um ato esquenta e logo após a gente foi para Paulista, conseguimos levar 3 ônibus de forma organizada. Na Paulista, a impressão que eu tive, e acho que não sou eu, várias pessoas tiveram a mesma impressão, teve um número menor de pessoas no ato. Um número menor de pessoas e um número maior
comparado com a última vez, de policiais muito mais organizados. O que foi bom que eu percebi lá? A CUT, muito mais organizado, junto com outras centrais, teve um caminhão enorme, parecia superava até um trio elétrico de Salvador. Enorme, mas assim, boas falas, né, algumas, mas foi bom. Eu consegui perceber também os trabalhadores do Correio mais organizados, a juventude, como sempre, um número muito grande, é o PCO, o PT, o P, mas, assim, muita gente do PT. Talvez de uma forma não tão organizada, mas, assim, dá para notar que a maioria dos militantes eram do PT. O que eu avalio disso, né? Os atos, eles são extremamente importantes. Eu acho que temos que continuar, temos que mobilizar e temos que crescer nessa atividade, temos que mobilizar mais pessoas, mas por si só, eu acho que isso também pode ter sido uma das coisas que provocou um menor número de participantes no ato, é que o ato, ele por si só, sozinho, ele não dá conta dessa bandeira de luta que a gente precisa levantar e trazer mais pessoas e ver o Bolsonaro e todo o seu governo fora e pedir a revogação das leis que retiraram nossos direitos, o direito da classe trabalhadora, para ter a vacina para todo mundo, o auxílio emergencial. O ato, a impressão que eu tenho com o ato, ele por si só não dá conta disso. Precisa avançar nessa organização. Precisa ver outras táticas, outras estratégias de luta. Como, por exemplo, eu acho que os sindicatos têm uma grande responsabilidade nisso, de fazer isso. Os sindicatos, que ainda têm sua base com nome, endereço lá, né, dentro do sindicato, ele pode, junto com as centrais, discutir, por que não? Discutir, começar a preparar e a provocar a greve geral. Uma greve geral provocada, que eu digo, começando pelos serviços, a área de serviços, a produção, porque aí mexe no bolso do grande capital, o transporte público, tem que parar o transporte público, fazer com que as pessoas fiquem em casa, uma greve geral. Eu acho que tem que somar isso aos atos, e eu falo da greve geral, mas a gente tem que ter um tempo, debruçar sobre isso, debater, tanto do movimento sindical, dos partidos políticos, dos movimentos sociais, ver como que a gente vai conseguir avançar nessa luta. Porque também esses atos que a gente tem vivido há algum tempo, já há alguns anos para cá, eles se desgastam também. Pode ser isso, as pessoas vão, mas como eu já falei, ele por si só não dá conta dessa luta que nós estamos fazendo. A gente tem que potencializar os atos e ver outras formas para avançar nessa luta. Então é isso. Muito obrigada a todos. Obrigada aí o Patrick, né, que pediu essa contribuição. Espero que eu tenha conseguido. Um grande abraço. Valeu, Rosa. Muito obrigado, companheira. Voltando ao Nordeste, a gente escuta agora o companheiro Hélio Miguel, da Executiva Municipal do PT de Natal, que conta pra gente sobre os atos na capital do Rio Grande do Norte. Oi, Patrick. Aqui em Natal o ato foi bem maior. Concentramos ali no IFRN e caminhamos 5 quilômetros. Caminhamos bem mais que da vez passada. Seguimos na principal avenida da cidade e entramos na BR-101. A direção do ato foi feita pelas centrais sindicais. Destaque para a CUT. Suas bandeiras, jalecos, bonés e demais estruturas tornavam evidente o peso que colocaram no ato. Antes da saída do ato, tivemos as falas dos partidos políticos, PT, UP, PCdoB, PSOL, PCB e POR. A pauta geral foi o Fora Bolsonaro mesmo, vacinação, sendo adicionado um mote do Bolsonaro ladrão. Para além das pautas gerais, cada grupo trouxe sua pauta, como a luta contra a privatização dos Correios, a luta pela educação, contra o extermínio da juventude negra, por moradia popular, enfim. Pelo PT, falou a companheira Ana Flávia Daé, que é da Executiva Estadual do PT, que para além da pauta geral do ato, fez uma importante demarcação no seu discurso contra a tática suicida de alianças com golpistas e neoliberais. Tais alianças estão encontrando grandes entusiastas na esquerda do nosso estado. Mais uma vez, tentamos concentrar o PT num grande bloco atrás do principal carro. Estava mais organizado dessa vez, com muitas bandeiras, com reforço do MST e outras entidades sindicais. Mas é bom destacar que o petismo é bem pulverizado no ato. Se enxerga a bandeira do PT
em todo o percurso. O ato seguiu com os demais blocos das entidades estudantis ligadas à UNE, da Frente, Povo Sem Medo e outros grupos. Mandatos e outras entidades falaram durante o percurso. Patrick, já sobre o policiamento durante o percurso, foi bem maior. E como seguimos pela BR, tivemos também o acompanhamento da PRF. Não tivemos nenhum incidente, repressão, nem presença de setores da direita tradicional ou grupos como o MBL, Vem Pra Rua ou algo do tipo. É isso, Patrick. Aguardamos agora um comando nacional para voltarmos às ruas sem descanso até derrotar a besta fera. É isso, companheiro. Até que tudo cesse, nós não cessaremos. Valeu, Hélio. Muito obrigado, companheiro. E do Rio Grande do Norte, vamos para o Rio Grande do Sul, onde o companheiro Rodrigo Poleto, secretário estadual da Juventude do PT, fala para a gente como foram os atos em Porto Alegre e nas cidades do interior do Rio Grande do Sul. E aí, Patrick, e aí, companheiros e companheiras que acompanham o podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Aqui quem fala é o Poleto, estou secretário estadual da Juventude do PT aqui do Rio Grande do Sul e vem aí a convite do nosso companheiro para falar um pouco sobre o que foram os atos aqui em Porto Alegre e também no estado do Rio Grande do Sul nesse último final de semana, o 24J que aconteceu aí pelo Fora Bolsonaro em todo o nosso país. Para começar, né, Porto Alegre a gente tinha uma expectativa e uma mobilização aí, a gente tentou fazer uma construção para ampliar o número de pessoas presentes na manifestação, que a nossa meta era chegar aos 100 mil na rua em Porto Alegre, na capital gaúcha. A gente não chegou ao número de 100 mil, a gente ficou perto aí, a gente teve um crescimento, né? O último ato chegou em torno de 60, 70 mil pessoas nas ruas da capital gaúcha, e nesse último ato, devido a essa nossa mobilização, que também não foi só da capital gaúcha, mas também dos municípios do entorno aí da metropolitana do Rio Grande do Sul, para essa mobilização nós chegamos à marca dos 90 mil manifestantes nas ruas de Porto Alegre, né, gritando pelo Fora Bolsonaro, gritando aí por auxílio, vacina, por um governo que... pela derrubada desse governo que representa a desesperança, a morte, a corrupção, o genocídio do nosso povo, né? E isso ficou muito nítido nas ruas, a gente viu a bandeira da indignação cada vez mais crescente, a gente vem ampliando aí os nossos atos, conseguindo fazer uma mobilização e uma intervenção do PT muito mais organizada aqui no estado, principalmente na capital gaúcha, né? Com a presença aí dos setores organizados da juventude, das mulheres, dos LGBTs e dos partidos aí, em especial do PT, do PSOL, do PCB e da Unidade Popular, né, que a gente viu aí se mobilizando, o PDT também, nesse último momento de crescente mobilização e crescente manifestação contra esse governo fascista, genocida e corrupto, né. No mais, assim, nós conseguimos chegar à marca dos 100, 110 mil mobilizados no estado inteiro, né, isso é um número aquém do esperado, é um aquém da nossa capacidade de mobilização, mas é um número crescente, ele vem numa crescente, a gente vem conseguindo aglutinar, mobilizar as pessoas que estão indignadas com esse governo e antes não iam para as ruas, né? Então a gente está conseguindo fazer esse trabalho também de diálogo, conversa e também de mobilização com a classe trabalhadora do nosso estado para essas manifestações, né? Acho que a gente precisa de um fôlego aí, de uma mobilização muito maior para a gente conseguir derrubar esse governo genocida. E nós temos a capacidade disso enquanto Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, que organiza a população gaúcha, né, a população brasileira também como um todo. E isso tende a ser maior nos próximos atos, a gente tende aí a crescer essa nossa mobilização e cada vez mais fortes e ir para as ruas, né, com essas nossas bandeiras, né, Fora Bolsonaro, que é a bandeira principal, é o Fora Bolsonaro, seu governo, suas políticas, né? E por auxílio, vacina e por uma esperança para o povo brasileiro novamente, né? Valeu, Poleto. Obrigado, companheiro. A gente escuta agora um informe de como é que foi o ato na cidade de Teresina, no Piauí, onde nos fala a companheira Fabíola Lemos. Saudações, companheiros e companheiras da articulação de esquerda. Eu sou Fabíola, da AED Teresina, e vou fazer aqui um breve resumo do que foi o ato aqui em Teresina no último dia 24. Bom, o ato foi organizado a partir da união de várias frentes de esquerda, como partidos políticos, movimentos sociais, frentes sindicais, entidades estudantis e outras organizações populares que, cumprindo com a agenda nacional de mobilização,
levou o povo para a rua reivindicando o impeachment de Bolsonaro, a celeridade no processo de vacinação e também denunciando a carestia, a corrupção nas esferas do Ministério da Saúde e a necropolítica operada pelo governo federal. Bom, apesar de estarmos aqui enfrentando a falência do sistema de transporte urbano, a manifestação conseguiu ser ainda maior do que a passada. O Partido dos Trabalhadores esteve de parabéns, porque tanto o diretório estadual quanto o municipal estiveram presentes de forma ativa e com a militância muito bem mobilizada e organizada, com bandeiras, faixas, transmissão ao vivo pela TV PT. Bom, o ato aconteceu de forma tranquila, conseguindo cumprir a agenda e dialogar com os trabalhadores e as trabalhadoras do centro comercial por onde passou a manifestação. Valeu, Fabiola. Obrigado, companheira. E, pessoal, esse foi um conjunto de informes preliminares e iniciais de como é que foi o ato em algumas cidades do país. Como vocês podem perceber, em algumas delas, em várias delas, na verdade, os atos foram tão grandes ou até mesmo maiores que o 3J, o que indica uma importante tendência, uma tendência de ampliação tanto da quantidade de cidades em que tem ocorrido mobilizações, como do tamanho dessas atividades. De tal forma que o mês de agosto precisa ser marcado por novas mobilizações. É fundamental que a Frente Fora Bolsonaro, que reúne a Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo, bem como o conjunto do movimento sindical, dos partidos de esquerda com destaque para o PT, coloquem ainda mais peso nas mobilizações. Afinal de contas, o sinal é de que tem adesão. E essa adesão tem que crescer em setores populares e, principalmente, com setores organizados da classe. É por isso que o mês de agosto precisa ser marcado por novas e mais potentes mobilizações. Com a retomada da CPI da Covid, certamente novas denúncias e novas comprovações de crimes de Bolsonaro vão surgir. E certamente novas ameaças do Partido Militar, do condomínio golpista que o sustenta, ocorrerão. Nesse sentido, nos preparemos e nos organizemos para que tenhamos um agosto de lutas muito maior e muito mais crescente do que foi esse mês de julho. E pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Como vocês sabem, uma publicação que sai todas as segundas e sextas-feiras, com militantes do PT espalhados por todo o país. A edição de hoje foi dedicada a escutar informes e avaliações de companheiros sobre os atos do último sábado, dia 24. Na sexta-feira, a gente continua escutando algumas avaliações sobre outras cidades, bem como os temas dessa semana. Agora, a gente não podia terminar a edição de hoje sem lembrar da importante data do dia 26 de julho, a data do assalto ao quartel Moncada, em Cuba, um episódio fundamental, a partir do qual teria êxito a Revolução Cubana. E é com o hino do 26 de julho que a gente encerra a edição de hoje. Nos encontramos de novo na sexta-feira. Saudações petistas e até mais.